Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas referências. A primeira, à proposta 1179, já referida pelo Sr. Deputado Afonso Candal e por outros senhores deputados, no sentido de dizer que a informação que tínhamos era de que o PS não estava disponível para a subscrever, mas pela nossa parte e certamente pelos outros subscritores, estamos totalmente disponíveis para que ainda agora o PS possa subscrever esta proposta, que evidentemente é indispensável para garantir um tratamento justo às pessoas que têm casas em centros históricos e esse tratamento deve ser assegurado em matéria de Estatuto dos Benefícios Fiscais. Uma segunda referência em relação às propostas do PCP incluídas neste artigo de eliminação dos benefícios fiscais para as atividades financeiras na Zona Franca da Madeira. E é esse um aspecto fundamental que também se vai ver neste orçamento, para ver se o Governo tem alguma disponibilidade nesta matéria para começar a fazer um caminho de eliminação de injustiças fiscais e de combate aos paraísos fiscais e às offshores, como acontece com a Zona Franca da Madeira. Sr. Presidente, na já esperada dose matinal de demagogia do CDS, vem esta proposta que está mal epigrafada, Sr. Presidente, porque diz atualização das pensões social, rural e mínima. E o que esta proposta é transferência de verbas do rendimento social de inserção para as pensões. Isto é que é esta proposta. E tanto é assim, Sr. Presidente, a intenção do CDS é apenas reduzir o rendimento social de inserção, que eu chamo a atenção para a proposta 1246-P, que diz assim na sua nota explicativa: não tendo sido aprovada a proposta do CDS 1022-C, visando a melhoria das pensões, consideramos que mantém pertinência a redução da rubrica referente ao rendimento social de inserção no valor de 70 milhões de euros. Isto é, aqui, nesta proposta que agora estamos a discutir, tira-se 50 milhões ao rendimento social de inserção e é com isto que supostamente se vai aumentar as pensões. Mais adiante, afinal, já se tiram 70 milhões. Portanto, daqui a uns minutos aumenta 20 milhões o corte no rendimento social de inserção. E eu quero dizer, Sr. Presidente, que se o CDS quer verdadeiramente aumentar as pensões, então vota uma proposta do PCP nesse sentido ou apresenta uma proposta de aumento das pensões. Escusa de fazer demagogia, de tirar aos pobres para dar aos pobres. O que nós desejamos é que haja também fiscalização. E votaremos a norma do orçamento que fala sobre essa matéria. Fiscalização máxima, mas não sacrificar os que precisam para com isso justificar o aumento de outros que também precisam e muito, e isso o CDS não quer fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naquilo que se podia chamar estas declarações quase finais, mas ainda não finais, não vou obviamente fazer nenhum comentário em relação a uma parte das declarações do Sr. Deputado Afonso Candal relativas a votações que ontem fizemos. Gostaria de dizer que, como todos sabemos, como todos sabem nesta casa, o PCP esteve desde o início contra os princípios fundamentais, as linhas orientadoras principais que o Governo introduziu neste Orçamento do Estado e que se prepara para alargar e agravar no Programa de Estabilidade e Crescimento, ou pelo menos é o que parece da síntese que até agora foi o único documento a ser entregue. Sabemos que esta orientação é partilhada com os partidos da direita e foi, pois, sem surpresa que todo o país assistiu a esta convergência, a esta cooperação entre o PS, o PSD e o CDS no sentido de viabilizar e aprovar um orçamento que corresponde àquilo que é o fundamental das suas políticas, o fundamental da política de direita. O PCP apresentou neste debate muitas e variadas propostas fundamentadas, propostas coerentes e procurando um acerto técnico que é indispensável para acompanhar o acerto político das propostas que são apresentadas em matéria de orçamento do Estado. Contribuímos para encontrar as melhores soluções nas matérias em que foi possível consensualizá-las. Verificou-se neste debate a grande diferença entre existir uma maioria absoluta que chumba todas as propostas e existir uma maioria relativa que nem sempre consegue vencimento das suas posições, mas mais do que isso, que está por ser relativa, mais disponível como esteve, para olhar para as propostas da oposição e para ver
onde é que podemos encontrar alguns pontos de convergência. Várias propostas do PCP foram aprovadas, esse balanço far-se-á noutro momento. Isso alivia um ou outro ponto das injustiças do orçamento, mas infelizmente não é suficiente para alterar as questões de fundo, o cerne da orientação política desta proposta orçamental. Porque o Governo e a maioria e a direita não quiseram aumentar o investimento público, como é essencial para o nosso desenvolvimento económico e para a criação de emprego. Porque não quiseram, e alguns embolsaram rapidamente as suas propostas eleitorais, apoiar as micro, pequenas e médias empresas com a eliminação do pagamento especial por conta, que nós até propusemos fazer de forma faseada, procurando corresponder a um ponto de convergência que nem sequer era o da nossa proposta inicial, mas que entendemos ser oportuno para procurar um consenso neste Orçamento do Estado. E não tivemos o apoio nem daqueles que repetidamente usaram as pequenas e médias empresas como bandeira eleitoral para a caça ao voto nas últimas eleições. Não tivemos apoio das bancadas da direita e do PS para aumentar as receitas do Estado naquilo onde elas podem ser aumentadas, como é o caso da tributação da banca. Neste ano de 2009, no último ano de 2009, a banca privada alocou 4 milhões de euros por dia e continua a pagar uma taxa efetiva de IRC que é mais de 10 pontos abaixo daquela que é a taxa nominal que se aplica à generalidade das empresas. E não é possível continuarmos a ter esta situação no nosso país, de a uns ser exigido todo o sacrifício aos trabalhadores da administração pública, aos trabalhadores do setor privado, aos aposentados e aos reformados, a todos os que precisam de mais apoio e, entretanto, onde ele pode ser obtido, não há maior obtenção de receitas porque o Governo e a direita não querem mexer nos privilégios dos que muito têm. Finalmente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares acabou de dizer que houve um clima construtivo no debate do orçamento. Não vamos contra esse balanço. Pena é que o orçamento em si e o resultado que daqui sai continua a ser um orçamento destrutivo para o país, para a solidariedade entre todos os portugueses, para mais justiça social, para um país mais desenvolvido e com menores injustiças e menores desigualdades. Aí o orçamento do Governo PS, o orçamento PS, PSD, CDS, continua a ser um orçamento destrutivo, um orçamento negativo.